São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Hoje eu tô parecendo aqueles pregador estudioso. Hoje eu trouxe até um notebook. Quem sabe eu chego no nível do pastor trazendo só um tablet. Vá orando por mim, irmão. Vá orando que vai dar certo. Irmãos, estou feliz. Sempre bom falar do Senhor, ministrar sobre Jesus, ensinar sobre Jesus, viver com Jesus. Você tem vivido com Jesus, amém? E é bom desfrutar desse relacionamento, né? A gente sabe que diante dos acontecimentos diários, né, que a gente enfrenta, seja desânimos, lutas, doenças, percas, a gente sabe que em tudo isso o Senhor ele está conosco. Isso é uma verdade bíblica. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos. E quando os séculos se consumar e quando essa terra se passar, ainda estaremos com Ele, amém? Glória a Deus, essa é a nossa esperança, é por isso que nós nos movemos, é por isso que nós caminhamos, é por isso que no domingo à noite, durante a semana, nós tiramos um tempo para estar com o Senhor, porque estar com o Senhor é o que nós iremos fazer por toda a eternidade, amém? Você está feliz mesmo com Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre quem é Jesus. E é lógico que numa ministração, num ensinamento, não tem como nós falarmos quem é Jesus na sua essência, porque Jesus é muito completo, e tudo aquilo que é completo, é difícil você dar características certas e pontuais, e você falar tudo de como é Jesus. Mas a gente vai tentar arranhar um pouquinho aí, falar um pouquinho de quem é Jesus, e como nós podemos ver aqui, nós falaremos sobre esses 4 pontos. A criação, né? Jesus, quem é Jesus na criação? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o início, sobre a abertura lá em Gênesis. Nós vamos falar um pouquinho quem é Jesus na criação. Então o primeiro ponto que nós vamos falar é o objetivo da criação. Depois nós vamos falar como Jesus opera nessa etapa da narrativa bíblica. Depois nós vamos falar o desejo de Deus de se relacionar e habitar entre os homens. E por último, qual é a importância disso em nossas vidas? Quero que dê tempo para a gente conversar, para a gente discorrer um pouquinho sobre Jesus e que você possa me dar um presente, a sua atenção. Amém? Glória a Deus. Vocês não falaram amém não, amém? Amém, então tá bom. Irmãos, abram comigo em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 2. Nós vamos começar falando aí do princípio. Lá no princípio, quando o Espírito de Deus, ele está se movendo sobre a face da terra. Todos acharam, amém? Quem não achou, fala misericórdia. A nossa irmã, a irmã mais bonita dessa igreja, vai colocar aqui no telão. Fala assim, ó. Era terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se sobre a face das águas. Então nós vemos que desde o princípio o Espírito de Deus ele está se movendo. E se ele está se movendo, ele está procurando um lugar onde ele possa parar. Talvez neste momento aqui não tinha aonde ele pudesse parar, até mesmo porque a Bíblia fala que era na face do abismo, ele estava se movendo sobre algo que não tinha fim, algo talvez que era um buraco sem fim. E o Espírito de Deus ele está se movendo, ele está ali se movendo, caminhando por este lugar, e é como se ele olha e fala, poxa, não tem nada aqui, né? E na sua sabedoria, na sua grandeza, ele já vê a humanidade feita, e ele ama, e então ele começa esse projeto da criação. Então ele começa toda a história que nós conhecemos, né? Aí começa a divisão de terras, aí seres viventes, até que chega a criação do homem. Então nós vemos Deus criando um lugar onde ele pudesse conviver, onde ele pudesse se relacionar. Mas aí eu te pergunto, por que Deus, completo em si mesmo, um Deus soberano, um Deus que não é carente, Deus não é carente, Deus não precisa alguém para
inflar, vamos dizer assim, o seu ego e falar, nossa, como você é bonita. Aí ele fala, aí fala mais. Não, ele é completo em si mesmo. O Senhor, ele é completo em si mesmo. Mas quando ele olha a criação que ele ia fazer, ele começa a amar essa criação. Então é por isso que ele nos faz. Ele ama a gente antes mesmo de nós sermos criados. E nós vemos essa criação de Deus, esse início, porque havia um propósito. Então, de maneira didática, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, havia um propósito. Então, havia um propósito, porque se nós analisarmos por que nós estamos aqui no ano de 2023, no culto, no domingo, essa hora. Por quê? Porque ainda há um propósito. Ainda o Senhor não terminou de fazer aquilo que vai fazer na sua vida. Amém? Então, nós vemos que há um propósito. E nós vamos já partindo para o segundo ponto. Esse ponto nós vamos falar um pouquinho mais, dar mais detalhes. Nós vamos entender que o Antigo Testamento é a sombra da revelação que acontece no Novo. O que isso quer dizer? O Antigo Testamento, ele vai falar de Jesus de maneira não clara, mas de maneira um pouco escondida. Então tem alguns versículos que você vai ler e se você passar batido, você não vai perceber que ali está falando de Jesus. E é isso que eu quero citar alguns versículos aqui para a gente meditar e a gente ter o nosso entendimento aberto para que a gente comece a enxergar Jesus desde a sua criação. Porque às vezes nós podemos falar, não, eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Jesus é o Criador e creio que Ele está desde o princípio. Mas às vezes nós não enxergamos Deus desde o princípio. Às vezes nós lemos a Bíblia, e eu tenho certeza que os irmãos leem a Bíblia a semana inteira e vocês acabam, às vezes, passa correndo ali e não vê uma revelação, um detalhe, uma característica de Jesus. E eu quero começar lendo como uma prova, né, que Jesus está desde o princípio, que é João capítulo 1, a partir do versículo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5, que vai falar assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, isso. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então nós já vemos aqui uma comprovação que Jesus está desde o princípio. Nós podemos ver também nos versículos ali de Gênesis que quando o Senhor vai fazer a humanidade, ele fala, façamos. Então Deus não estava sozinho, havia ali um Deus coletivo, Pai, Filho e Espírito Santo, estavam juntos quando tomou a decisão de criar a humanidade, quando tomou a decisão de fazer o homem. Então nós vemos que Jesus já estava lá, Jesus já aparecia lá, mesmo que de maneira escondida, mas ele já estava lá. Mais um versículo para a gente entender que era necessário o sacrifício. Eu estou citando alguns, irmãos, mas se você começar a ler de Gênesis aqui, vai a partir da queda ali, você já começa a enxergar Jesus. Mas eu separei só alguns para não ficar muito extenso. Gênesis capítulo 22, do 12 ao 14, nós vamos ver Jesus sendo enxergado como cordeiro, como um lugar de troca. Se nós vamos ver lá em Apocalipse, se eu não me engano, no começo ali de Apocalipse, fala sobre o Cordeiro de Deus que é digno de abrir os selos, que é digno de julgar toda a terra. E este Cordeiro é o Cordeiro de Deus. Então nós vamos ver ali Abraão e Isaac, naquele momento em que o Senhor pede que Abraão mate o seu filho, que Abraão entregue o seu filho como sacrifício, e nós vamos ver o que acontece logo depois. Quando Abraão já está pronto para matar o menino, o Senhor fala, não toque no rapaz, disse o anjo. Se nós analisarmos no Antigo Testamento, quando nós enxergamos anjo com a letra maiúscula, é uma tipificação de Jesus, é como se o próprio Jesus está falando com Abraão, não toque no rapaz.
não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro, preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Então nós vemos aí uma troca, já apontando para o sacrifício de Cristo. Nós, eu, você, todas as pessoas merecíamos a morte, merecíamos o pecado, merecíamos o sofrimento eterno. Isso é uma verdade, o inferno é real e nós merecíamos ele. Porém, um cordeiro, alguém levantou os olhos e viu um cordeiro para ser morto no lugar. Aí já está falando do Jesus que tomou o nosso lugar, um Jesus que inverteu os papéis, um Jesus que olhou e falou, o Alerson ia para o inferno, mas ele não vai mais, porque agora eu paguei a dívida dele, ele não deve mais nada, os boletos deles estão pagos. Então quando a Bíblia está falando aqui, ele está já, irmãos, dando uma palavra de ânimo para nós, dando uma palavra de esperança, uma palavra de prossiga, porque o Cordeiro já pagou a maior dívida. Talvez o que você deva nas Casas Bahias, talvez o que você deva em qualquer outro lugar ou para qualquer outra pessoa, não chega aos pés da dívida que você tinha e de quão condenado nós seríamos se não tivesse o Cordeiro. Mas glória a Deus, porque levantou os olhos e viu um Cordeiro, viu alguém que poderia ser sacrificado em nosso lugar, amém? Irmãos, isso não te deixa empolgado, isso não te deixa feliz? Eu fico feliz, irmãos, em saber que nós somos livres e essa liberdade veio, ainda que por sofrimento, mas esse sofrimento por amor. O Senhor nos amou mesmo sem eu dar nada para Ele. Em João fala que mesmo sem eu entregar nada para Ele, Ele já me amava. Ele já me amava, Ele já olhava para nós e olhava com um olhar amoroso, um olhar não de condenação, um olhar não de não quero você aqui perto, não, ele olhava e falava, vem meu filho, eu vou sarar suas feridas, vem meu filho, eu vou cuidar de você e eu vou trocar, eu te amo tanto que eu vou trocar de lugar com você. Esse é o Jesus que nós servimos, amém, irmãos? Vocês estão felizes com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Outro ponto, que esse ponto aqui, irmãos, eu acho muito importante, esse ponto aqui, eu acho que reflete muito o que de fato é Jesus, e eu quero que você preste bastante atenção. Em Gênesis capítulo 27, do versículo 15 ao 29, é uns versículos um pouquinho extensos, mas nós vamos tentar discorrer para que os irmãos entendam. Aqui está falando de Jacó e Esaú, quando tem a bênção da primogenitura. Eu tenho certeza que os irmãos já conhecem essa história. Irmão, traz um pouquinho de água para mim. Eu acho que eu secou minha garganta aqui. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinham em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois, cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos. Irmãos, repete comigo esse trecho. Depois, e a parte lisa... Aí o César já falou, com as peles do cabrito. Continuando. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse, meu pai, respondeu ele, sim meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora sente-se e coma do que eu cacei para que me abençoe. Isaac perguntou a seu filho, como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai, que o apalpou e disse, irmãos, essa parte aqui é a parte mais top, como dizem. A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos,
como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho, Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu, também trouxe o vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho da terra e a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos e curve-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que amaldiçoarem e benditos sejam os que abençoares. Então nós estamos diante aqui, vamos dizer assim, de uma enganação. Jacó, ele está enganando o seu pai junto com a sua mãe para que ele receba a bênção. Mas entenda o que aconteceu. Para que Jacó ficasse parecido com Esaú, o que fizeram? Colocaram pelos sobre ele. Então a mãe, ela preparou ali as roupas de Esaú, a mãe, ela preparou a pele de animais, o cheiro ficou de um sacrifício. Então quando Isaac cheira Jacó, ele fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro do sacrifício é de Esaú. O que está querendo dizer aqui, irmãos? É como se Jacó ele está querendo a bênção do pai, certo? Sem o sacrifício, nós não receberíamos a bênção do pai. Sem o sacrifício, nós não teríamos acesso a Deus. Então, o que acontece? É como se neste momento eu chegasse para tocar em Deus e falar: Deus, me abençoe. Me abençoe. Não estou falando de bênção material, não. Estou falando de abençoe na questão do relacionamento. Me abençoe para que eu consiga ter vida, eu consiga viver. E Deus olha para mim e fala assim: a voz é do Lincoln, mas o cheiro do sacrifício é do meu filho Jesus. Os irmãos entenderam? Vamos fazer um teatro? Fazer um teatro. Chama aqui o Alerson, que é bem para frente. Vem cá. Vem cá. Não vou fazer você falar, não. Só para ficar mais claro ainda, irmão. Vamos supor aqui que o Alerson é Jesus. Jesus bonitinho ele. Jesus bem bonito. Então vamos supor, ele é Jesus. Ele é o próprio Filho de Deus. Então quando eu tento tocar em Deus, é como se eu tocasse em Deus, tentando tocar com as minhas mãos, tentando falar com a minha voz. Mas quando Deus olha para mim, Ele não está olhando diretamente para mim, Ele está olhando diretamente para Jesus. Então é isso que aconteceu entre Jacó e a bênção do pai. Quando ele está abençoando o seu filho. Obrigado, querido. Deixa eu abençoar. Depois você passa lá, o pastor vai te dar um pix depois. Então, quando o Senhor ele está ali, quando Jacó está recebendo a bênção, o pai está achando que está dando a bênção a Esaú. Então, quando Deus ele está querendo abençoar a gente, Ele não está olhando diretamente para mim, irmãos. Porque eu sou pecador dos pés à cabeça. E olha que meu pé é feio. Não precisava ter falado isso, né? Enfim. Então, o Senhor ele está olhando para mim e Ele fala: olha, esse Lincoln aí, direto, lá naquela cadeira pegando fogo, senta lá que Satanás já vai falar com você. Mas não, agora Ele olha para Jesus e Ele fala: por causa de Jesus, eu te abençoo. Por causa de Jesus, por causa do cheiro do sacrifício, por causa das roupas de Jesus, por causa do sacrifício na cruz, agora o Lincoln pode falar comigo. O Lincoln pode ter acesso ao Pai. Consequentemente, a mesma coisa. Então, irmãos, aqui já estava Jesus. Essa conversa entre Jacó e seu pai é uma tipificação de Jesus, o sacrifício que nos traz a bênção do Pai. Amém? Você pode glorificar o Senhor com isso? Pode bater as palmas para o Senhor, glorificar Ele? Então é isso, irmãos, coisa maravilhosa. É por isso que nós devemos olhar para a Bíblia, não, às vezes nós vamos ler a Bíblia e nós olhamos, Gênesis é uma leitura boa, mas chega talvez Levíticos, Números, aí já começa aquele monte de número, já começa aquele monte de genealogia, aí você já, Senhor, dá para pular.
Dá para apertar os 2 vezes lá do WhatsApp, do áudio, para ir rapidinho isso aqui. E é um pouquinho cansativo, mas se nós olharmos com esse olhar de que Jesus já está sendo falado ali, quando nós olhamos para o tabernáculo, aponta também para Jesus. Quando nós olhamos para o sumo sacerdote, aponta também para Jesus. Quando nós olhamos lá em Gênesis, lá no princípio, está apontando para Jesus. Então Jesus ele está descrito, como nós dizemos, como nós falamos aqui, a sombra dele já está ali. Amém? Os irmãos já estão comigo? Estão felizes? Então, irmãos, é por isso que é muito importante nós olharmos com esse olhar de que Jesus está ali. A outra coisa que nós vamos ver aqui em Gênesis também, Gênesis 49, do 8 ao 12, nós vamos ver um apontamento para Jesus. Agora Jacó, o pai, com os 12 filhos ali, já dando a bênção das 12 tribos, ele está olhando para o seu filho Judá e dando uma bênção para Judá. Ele está abençoando o seu filho. Vamos ler? Fala assim: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Então está falando aqui, irmãos, de um reinado. Quem tem cetro? Rei, comando, governo. O bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Irmãos, uma bênção de milhões de anos atrás, está falando sobre Jesus. Já estava aqui falando, apontando, direcionando, vai vir alguém que vai governar uma nação justa, que vai governar uma nação segundo o preceito de Deus, segundo as justas ordenanças de Deus. Não é um governo humano, até porque se nós olharmos a Bíblia, o governo humano ele é corrupto. O governo humano, ainda que ele comece bem, ainda que ele vá bem, ainda assim há momentos em que ele tropeça, há momentos em que ele se engana, há momentos em que ele vira as costas para Deus. E a Bíblia está repleta disso. Porque o Senhor queria mostrar que por nós mesmos, nós não podemos nos salvar. Por nós mesmos, nós não podemos ter acesso a Deus. Por isso que era necessário vir aquele a quem nós pertencemos. Aquele que de fato vem de uma linhagem real. Aquele que de fato é o justo juiz, é o príncipe da paz, é o conselheiro, é o Deus forte. Era necessário que ele viesse. Então a bênção de Jacó para Judá está apontando, está mostrando, vai vir alguém que vai restaurar todas as coisas. E este já é Jesus. Amém, irmãos? O próximo ponto que nós lemos aqui é a cura dos nossos pecados. Números 21, do 4 ao 9. Está um pouquinho extenso, irmãos, é porque eu quero que os irmãos tenham essa visão, esse entendimento que Jesus já estava lá desde o princípio. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste.
quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Coloca para a gente, por favor, João 3,14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, irmãos, nós vemos ali o povo no deserto caminhando de maneira revoltada contra Deus, reclamando porque não tinha comida, reclamando porque o Senhor tinha o abandonado, reclamando e se indignando contra Deus. E por causa desse pecado, as serpentes vêm, o Senhor manda uma serpente no sinal de: vocês estão sendo ingratos, vocês não estão valorizando o meu cuidado. Então as serpentes vêm e muitos morrem. Mas de repente, quando alguém ora, o Senhor envia e fala: olha, Moisés, levanta uma serpente, quem olhar para essa serpente vai ver, vai ter cura e vai voltar a viver. Novamente apontando para Cristo, irmãos. Quanto de nós, nessa semana, nesses dias, não ficou ingrato com alguma coisa que aconteceu? Talvez algo que não aconteceu do jeito que você queria, algo que não, talvez uma porta que era para se abrir não se abriu, algo que era para acontecer e você falou: meu Deus, até quando eu vou viver isso aqui? Que vida injusta, que vida ingrata, por que eu estou vivendo nessa terra? Sabe, irmãos, nós só teremos vida quando nós olharmos para Jesus. A nossa vida vem dele. Só há vida quando nós caminharmos e estivermos debaixo de Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, financeiramente, emocionalmente, sonhos para se realizar, são passageiros. E nós não levaremos para a eternidade, mas há algo que nós levaremos para a eternidade: o nosso relacionamento com Jesus. Então o Senhor já está aqui, irmãos, desde o princípio e falando para a gente: quer ter uma vida, e não estou falando de uma vida próspera e uma vida, nossa, Jesus vai sempre te abençoar. Não, está falando de uma vida verdadeira, uma verdadeira vida. Uma vida verdadeira, ela não é livre de dores. Uma vida verdadeira, ela não é livre de sofrimentos, de perdas, de choros, lágrimas, doenças, ela não é livre disso. Mas uma vida verdadeira é andar lado a lado com o meu Pai, andar lado a lado com o meu Criador e morar uma eternidade com Ele. 80 anos nessa terra passa rápido, mas uma eternidade, irmãos, não tem fim. E é para isso que o Senhor nos molda, é para isso que nós somos moldados nessa terra, muitas das vezes confrontados, muitas das vezes feridos, para que nós entendamos que há um governo justo. E é para lá que nós estamos caminhando, é para Ele que nós estamos indo. Não estou caminhando aqui somente para ter uma vida próspera durante 80 anos, eu estou caminhando aqui para ter uma vida próspera com o meu Senhor eternamente. É por isso que a Bíblia vai falar para nós juntar tesouros no céu, porque o nosso tesouro está com Ele, Ele é a nossa própria recompensa, irmãos. E quando nós encontrarmos o Jesus e a sua face sorridente e o Pai falando: benditos de meu Pai, entrar para o gozo do seu Senhor. Tudo que passou, passou, irmãos, as dores. Jesus veio e sofreu nessa terra, mostrou para a gente que é possível você sofrer, mas ainda assim, esse sofrimento não é para a morte, porque a morte não tem mais domínio para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ainda que neste plano nós sofremos diante de percas importantes em nossa vida, a nossa recompensa é o Cordeiro. Novamente nós voltamos lá para Abraão: eu posso levantar os meus olhos e olhar a minha recompensa. Jesus é a minha recompensa. E Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos e ainda mais. Ainda mais. Amém? Glória a Deus. Nós partimos agora para o terceiro ponto, parecendo que está acabando para você não dormir. Terceiro ponto vai falar sobre o desejo de Deus em se relacionar e habitar entre os homens. Lembra no começo, quando você olhou para essa pessoa e falou assim: há um propósito, varão, há um propósito, varão. Lembra quando você falou no começo? Então nós vamos falar um pouquinho desse propósito. E esse propósito, nós voltamos lá para Gênesis novamente. O Espírito de Deus se movendo, procurando um lugar onde Ele pudesse
fazer a sua habitação, onde ele pudesse morar. Não que Deus não tivesse casa, não que Deus não tivesse onde morar, mas ele está olhando para a sua criação e falando, poxa, eu posso criar alguém onde eu posso conviver e me relacionar com ele. Então, nós vemos, se nós caminharmos pela história, vamos lá, Gênesis, aí nós vemos Gênesis ali, vemos Adão, depois nós vemos os filhos de Adão, nós vemos Sete, aí nós vemos Noé, aí Noé, a humanidade é desfeita, e novamente o Senhor procura alguém e vê um justo como Noé, mas mesmo assim Noé, ele falha, ele peca, ele erra, e novamente o Senhor, poxa, eu preciso levantar alguém aonde o meu espírito, o Espírito de Deus ainda está se movendo. Antes ele se movia sobre a face do abismo, agora ele se move sobre a terra em que nós caminhamos. Ele está se movendo procurando um coração justo, onde ele possa habitar, onde ele possa se relacionar. Então nós chegamos em Isaías. Isaías, movido pelo Espírito Santo, faz uma profecia. Isaías capítulo 61, versículo do 1 ao 3, nós vamos ver essa profecia. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Então Isaías, movido pelo Espírito Santo, não está falando de si. Isaías não está falando dele, até porque Isaías, depois de um tempo, ele morre. Mas essa profecia demora cerca de uns 700 anos, mais ou menos, para mais aí, para se cumprir. 700 anos, o homem foi cheio do Espírito Santo, revelou e apontou para alguém. Quem é esse alguém? Vamos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 17 ao 21. Nós vamos ver agora a profecia de Isaías se cumprindo. Foi-lhe entregue, esse aqui é Jesus, tá? Foi entregue para Jesus. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. Esse fitos quer dizer focados, você está abismado, olhando para algo. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Irmãos, que coisa gloriosa. O profeta profetizou, movido pelo Espírito, há anos atrás. De repente, alguém aparece e fala: hoje se cumpriu. Esse Espírito que estava lá, falando que iria encher alguém, hoje esse Espírito habita sobre mim, na sua plenitude, por completo. Jesus está falando, o Espírito está sobre mim. O Espírito que não tinha lugar lá no começo de Gênesis, o Espírito que estava movendo sobre a face do abismo, o Espírito que começa a caminhar por Gênesis ali, procurando alguém que ele possa habitar, o Espírito que anda pelo Novo Testamento, usando pessoas, enchendo pessoas por momentos, porque as pessoas, elas pecavam, elas erravam. Um exemplo é Sansão, que era cheio do Espírito Santo para ter força, e a força de Sansão não era o cabelo, a força que Sansão tinha pelo Espírito era a unção do Espírito e a sua obediência. A partir do momento que ele começa a desobedecer, o Espírito vai deixando ele. Então, novamente, nós vemos o Espírito procurando alguém onde ele possa ficar e habitar, onde ele possa ficar e não ficar por 10 minutos, porque Sansão usava a sua força ali por alguns momentos, daqui a pouco o Espírito se ia. Novamente, nós vemos me fugiu o nome dele, o rei antes de Davi, como era o nome dele? Esqueci. Saul, ele começa a profetizar antes de ele assumir o reinado, ele começa cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo enche ele, mas por um breve período, e novamente Saul, lá na frente, ele se corrompe. Então nós vemos que o Espírito, ele estava procurando alguém onde ele pudesse não só ficar por 10 minutos, não só, ele não queria mais ficar visitando,
Ele não queria mais ficar por um tempinho morando. Vou lá ficar na casa do Júnior lá por 1 hora lá só, depois eu vou embora. Não, ele quer habitar, ele quer morar, ele quer pagar o aluguel junto lá. Então agora ele acha um lugar, e esse lugar é o Cordeiro de Deus que estava desde o princípio. Desde o princípio esse Cordeiro foi preparado, foi sendo imolado, foi sendo direcionado até que em Lucas, Jesus, Espírito, pode habitar sobre mim, porque hoje se cumpre a palavra. E isso mostra, é por isso que os nomes do Senhor, e um dos nomes é Emanuel, e nós conversávamos hoje, no nosso encontro aqui de manhã, no discipulando aqui com os irmãos, sobre o Emanuel, o Deus conosco. Por que Deus conosco, irmãos? O pastor até fez um teatro aqui, que ele pegava a cadeira, Deus saindo do seu trono, e ele vem e senta junto com a humanidade. E ele começa a direcionar essa humanidade, começa a encher essa humanidade da sua presença. Então é um Deus querendo se relacionar com você. Mesmo você, talvez você olhe para você e fale, eu? Mas Deus nem me ama. Quem já falou isso? Deus nem me ama. Ninguém falou, irmão? Só eu? Deus nem me ama, Deus nem gosta de mim. Olha as coisas que eu já fiz. Nossa, olha o tanto de pecado que eu tenho. Nossa, olha o tanto de coisa. Nossa, eu nem oro tanto, nem jejuo tanto, nem leio tanta Bíblia, nem vou tanto na igreja. Mas, irmãos, o Senhor, Ele está querendo se relacionar com você. Ele está querendo ter intimidade com você. E este é o propósito. Não que, por causa disso, agora eu vou viver de qualquer maneira. Não é isso. A Bíblia também vai nos ensinar que é necessário imitar a Cristo. O que é imitar a Cristo? Se abstenho das minhas vontades, se abstenho dos meus governos internos e me submeto ao governo de Cristo. Então é isso que fica claro para a gente. Deus querendo se relacionar conosco. Deus querendo andar com você lá na sua escola. Deus querendo andar com você lá no seu trabalho. Deus querendo deitar com você lá na sua cama. Deus querendo ir nos momentos onde você está lá e fala, ninguém está me vendo aqui nesse momento de choro, nesse momento onde meu coração está angustiado e ainda assim eu estou sorrindo. Deus está olhando para você e falando, eu estou vendo esse coração triste. Porque esse é um Deus que quer se relacionar. É um Deus amigo, como está escrito aí. É um Deus amigo, é um Deus que está perto. Esse é o propósito, irmão. É isso que se resume a Bíblia. É Deus procurando alguém onde Ele possa se relacionar intimamente. Apocalipse também vai dizer, lá no capítulo 21 de Apocalipse, fala sobre isso. Apocalipse 21, do 1 ao 3. Nós vamos ler. E se você talvez não sabe como vai ser o fim, Jesus, como é que vai ser o fim? Vai ler Apocalipse, capítulo 21, fala. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham se passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, este é o final que vai acontecer, isso não é que não vai acontecer, isso já vai acontecer e já está pronto. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso resume, irmãos, a Bíblia. Isso resume o ensinamento do Senhor desde Gênesis. Se Adão pecou, Eva pecou e viraram as costas para Deus por causa do pecado, Jesus vem e restaura todas as coisas e agora tudo está pronto. Novamente, o tabernáculo quer dizer a habitação do Senhor, aonde está a presença de Deus. Então, a presença de Deus habitando conosco, irmãos. Não mais dependendo, vou lá naquele homem que ele é muito ungido, ele é muito cheio da presença, ele vai orar por mim, Deus vai vir. Não, irmãos. Assim como está falando ali, Deus ele quer se relacionar conosco, e isso nós já temos que buscar hoje. Não preciso de um terceiro, Moisés morreu. Agora, Josué, é você. É você e Deus agora, não tem mais um terceiro. Então é isso que o Senhor está falando para a gente. Esse tabernáculo vai estar conosco, habitando. Deus vai habitar ainda mais. Hoje Ele não habita em sua plenitude por causa do pecado, e o mundo está corrompido. É por isso que é necessário refazer essa terra,
para que a santidade de Deus habite num lugar santo. É por isso que nós somos tão moldados por Deus. É por isso que há uns momentos que nós estamos bem, daqui a pouco Deus começa a tratar, apertar algumas coisas, porque Ele está nos moldando, nos acertando para que a gente viva essa presença. Esse é o propósito, nós nos relacionar com Deus em sua plenitude. Deus quer um relacionamento conosco, irmãos. Guarda isso no seu coração. Quem é Jesus? Jesus é aquele que quer um relacionamento com você, íntimo, não um relacionamento de Pai, Jesus, tudo bem? Ó, essa semana foi difícil, estou precisando de uma porta de emprego. Tá, o senhor vai me dar a porta, tchau. Não, Ele quer me dar a porta de emprego e quer andar comigo lá dentro do meu emprego. Quer andar comigo dentro da minha casa. Amém, irmãos? Glória a Deus. E já no finalzinho, o último ponto. Qual a importância disso em nossas vidas? Deus, Ele está sempre olhando para a terra e procurando alguém que Ele possa se relacionar. Lá, como nós falamos de Noé, Gênesis versículos 6 e 5, se nós lermos essa parte de Gênesis ali, nós vamos ver que Deus ele está olhando para a terra e Deus ele se arrepende de ter feito a humanidade. Ele fala, vou destruir essa terra, mas ele vê alguém justo. Não que Noé não tinha pecado, mas quando ele olha para Noé, ele vê graça, ele fala, esse homem está tentando ser correto. Então ele olha para Noé e fala, a partir dele agora eu vou fazer uma nova nação. E aí vem o dilúvio, toda aquela história que nós conhecemos. Só que mesmo assim, irmãos, Noé ainda era pecador. E o que nós falamos já aqui, precisava de alguém que nos justificasse, não por um período de tempo, mas alguém que nos justificasse eternamente. Alguém que não precisava ir continuamente levar um cordeiro, aí passou uma semana, leva um cordeiro de novo, passou um ano, leva outro cordeiro. Não precisava mais disso. Agora o cordeiro já foi morto e agora nós temos liberdade nele para sempre. Então nós vemos esse Espírito, Deus olhando para a terra e procurando alguém que Ele possa se relacionar, alguém que possa, aonde Ele possa habitar, aonde Ele possa falar, alguém que possa conhecer o seu coração e Ele conhecer o coração dessa pessoa. E por isso que em João 14, 12 e 15 e 17, vai falar que Jesus ele vai interceder a Deus para que Deus mande um conselheiro. Alguém que vai estar conosco, e essa parte é muito importante. Ele não vai só estar comigo, porque eu estou com os irmãos. Nós estamos aqui. Nós estamos juntos, mas nós não estamos íntimos. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo estará em nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Esse é o Espírito que se movia lá sobre as águas, e agora ele vem sobre Isaías profetiza, e agora ele vem sobre Jesus habitando corporeamente, e Jesus fala, agora vocês vão viver da mesma maneira. O mesmo Espírito que está sobre mim, em sua plenitude, também estará sobre vocês em sua plenitude. É por isso que nós enfrentamos muitas dificuldades, irmãos, de entender. Às vezes as pessoas falam diversas coisas de quem é Jesus, como é Jesus, e que Deus faz, e Deus gosta disso, Deus não gosta daquilo. Irmãos, eu não preciso, lógico que nós devemos ter um ensinamento, a Bíblia fala que nós devemos ter líderes que nos instruem, que nos ensinam, mas eu posso entrar no meu quarto, fechar minha porta e falar, Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Qual que é o seu propósito? Não é o que o pastor quer para mim, mas o que o Senhor quer para mim? Porque se o Senhor te falar o que Ele quer, com certeza o pastor só vai te direcionar ainda mais para o seu propósito, te impulsionar, te lançar. Então, irmãos, esse Espírito que estava sobre Jesus, para Jesus realizar milagres, para Jesus realizar coisas que para nós é impossível aos nossos olhos, agora está sobre nós e falando, você pode viver o mesmo. E o melhor do que fazer coisas sobrenaturais é, vocês podem ter a bênção do Pai, através do Espírito, através do sacrifício. E é por isso que o Senhor, Ele requer algumas coisas de nós. É por isso que Jesus, ali no Novo Testamento, Ele vai falar muito sobre esse relacionamento íntimo com o Pai e esse relacionamento íntimo com as pessoas. Porque assim como você carrega o Espírito Santo vai te levar a viver o propósito que Deus tem para você. Se nós tivermos unidade, se nós tivermos comunhão, assim como Jesus e o Pai são,
aquilo que você vai viver como propósito vai me ajudar ainda mais a viver o meu propósito e, consequentemente, você também vai ser abençoado através daquilo que Deus derramou sobre a minha vida. É por isso que fala-se muito da comunhão, da unidade, da intimidade no corpo de Cristo, porque nós somos um. Nós somos a noiva de Cristo. Quando nós saímos aí fora, nós nos tornamos o amigo do noivo, nós apontamos para ele. Mas quando estamos reunidos, nós somos o corpo de Cristo. E não tem como o corpo de Cristo andar meio mancando, irmãos. Um pé querendo para lá, outro para lá, porque vai cair. O corpo tem que estar unido para que Jesus seja revelado. Amém? Então Deus requer que nós amemos Ele sobre todas as coisas. Mateus 22, 37 vai falar que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. É um coração amando o Senhor acima de todas as coisas. Ontem eu fui fazer uma visita na casa de recuperação e o problema daqueles homens não era especificamente a droga, especificamente os vícios. O problema deles não era aquele. Aquilo era consequência. Sabe qual que era o problema, irmãos? Eles amavam mais o vício do que o Senhor. Sabe qual que é o problema? Às vezes, que as pessoas oram para que talvez um marido se convertam, para que filhos se convertam, para que, meu casamento é difícil, ou isso é difícil, ou aquilo é difícil, e não está acontecendo. Irmãos, você precisa amar mais Jesus do que o seu casamento. Porque se eu amar mais Jesus do que o meu casamento, com certeza, irmãos, o Senhor vai me direcionar a fazer a coisa certa, a tomar as atitudes corretas. Se eu amar mais a Jesus do que os meus vícios, com certeza, ainda que em algum momento eu tropece, aquilo não vai me prender mais. Sabe por quê? Porque o meu coração não está naquilo. Então é por isso que ontem, quando nós falamos acerca das crianças, é por isso que nós temos que lançar essa semente agora, enquanto elas estão crescendo, porque se elas amar Jesus hoje, vai ser um adulto que ama Jesus no futuro. E se eu amar Jesus, se eu amar Jesus, a Bíblia fala que aonde está o meu tesouro, aí estará o meu coração. E se meu coração estiver em Jesus, eu não preciso ser bem-sucedido. Ainda que essas coisas são boas e nós não estamos falando contra, mas se eu amar Jesus, meu irmão, se Jesus falar para mim, olha, vende tudo que você tem e me segue, você vai largar. Se Jesus falar assim, você vai passar por humilhação por causa do meu nome, Jesus, como Maria, sou servo e vou estar debaixo da sua palavra, porque eu não estou preso a circunstâncias, eu não estou preso a benefícios, eu estou preso a Jesus. Jesus é o meu motriz, Jesus é o meu motor, é para Ele que eu estou caminhando, é para Ele que eu estou olhando. Então o Senhor quer que nós o amemos acima de todas as coisas. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas tem coisas que não me convêm. Eu entendo esse versículo da maneira seguinte: eu preciso ter um equilíbrio. E esse equilíbrio tem que sempre prender por lado de Jesus. Jesus sempre vence. Entre Jesus e a final da Libertadores, em que o Santos está lá bem, Jesus vence. Entre Jesus e o meu casamento e a minha família, Jesus vence. Porque se eu amar Jesus, vai ser reflexo eu amar minha família. Não tem como eu amar Jesus e não amar minha casa. Não tem como eu amar Jesus e não amar o meu irmão. Não tem como eu amar Jesus e não perdoar o meu irmão. Porque eu olho para Jesus e falo, Jesus, eu sou tão falho. Por que eu não vou perdoar alguém que me fez algo? Os irmãos entenderam? Amém? Vocês já estão felizes, irmãos? Glória a Deus. É o que o Senhor está nos pedindo, é isso que Ele nos requer. Um coração que ame Ele acima de todas as coisas. E a Bíblia fala que não tem que ser um amor mais ou menos não, irmão. Tem que ser um amor com força mesmo. Com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, com todo o meu corpo. A minha forma de viver tem que expressar esse amor a Jesus. Amém? Seguindo aqui, Deus requer uma adoração verdadeira de nossa parte. João 4,23 vai falar que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Porque eu posso estar cantando aqui, poderoso Deus, cantando, mas o meu coração está, meu Deus, mas será que Deus é poderoso mesmo? Aquela irmã olhou para mim daquele jeito, não gostei da roupa dela. Sabe, irmãos, tem que ser de dentro para fora.
Tem que ser algo, como nós falamos novamente, eu convido você para estar no discipulando com a gente aqui. Nós falamos sobre Maria, e Maria, ela gerou Jesus. O Espírito Santo não engravidou ela, e Jesus já estava aqui andando, Jesus já está, não, foi gerado. Jesus era um embrião. Irmão, você sabia que Jesus precisou trocar a fralda? Ele era um homem, ele era uma criança, ele tinha necessidades. Mas ainda assim ela gerou intimamente Jesus até o momento em que ele foi colocado para fora. Até o momento em que não era mais dentro da barriga, agora ele estava andando, ele estava crescendo, e aí ele foi revelado como Filho de Deus. E é por isso que nós precisamos gerar esse Jesus intimamente. As minhas ações precisam ser ações que revelem a Cristo. E muitas das vezes, como nós falamos de manhã aqui, nós estamos matando o embrião de Jesus dentro de nós. Na nossa gravidez do Asaf, nós aprendemos que algumas coisas você tem que evitar para a saúde do bebê. Não pode beber muita Coca-Cola. Minha esposa gosta de uma Coca, gosta de uma coquinha com limão, do café, algumas coisas, as pessoas colocaram algumas restrições, né, que era perigoso, ainda mais no começo, podia dar o aborto e tal. Então, irmãos, nós nos abstemos, nós diminuímos, a Gabi não tomou mais Coca, ainda que às vezes se alguém toma Coca, ela só precisa matar a lombriga, ela fala, só para matar a lombriga. Aí ela dá uma bicadinha, mas não toma mais aqueles 3 litros que ela tomava de uma vez, virando na garganta. Cadeira, não toma assim não. Mas, sabe, se ela tem essa gestação, tomando Coca, fazendo um monte de coisas que faz mal para o bebê, o que acontece? Qual o risco desse bebê? Falecer ou de nascer com dificuldades, ser uma gestação atribulada, com dores e etc. E espiritualmente, irmãos, não é diferente, todos nós estamos grávidos aqui. O Espírito Santo, ele está dentro de nós e as nossas ações precisam gerar Jesus. Mas o que acontece? Eu passo a semana inteira vendo TikTok, só batendo aqui, dançando, gravando um vídeo, vendo lá os ensinamentos dos teólogos do TikTok. E tem coisas boas, irmãos. Não estou falando que isso é ruim. Mas entende que eu permanecer nisso a semana inteira, eu estou me alimentando de coisas que ainda que são boas em alguns momentos, mas não vai gerar vida. Tem as suas partes boas, mas não gera vida. Os irmãos estão entendendo? Se eu me alimentar de coisas que estão matando Jesus, se eu ligar a TV e ficar vendo só tragédia, como é que eu vou servir a Deus da vida? Como é que eu vou acreditar que Deus é um Deus que guarda? Não, Deus guarda, mas eu estou lá vendo, não, é muita tragédia. Não, muita tragédia, muita coisa ruim, acho que Deus não está aí, não. Sabe, irmão, isso vai matando Jesus dentro de nós. Isso vai gerando em nós um crescimento de Jesus dentro de nós meio deficiente, meio limitado. E é por isso que a Bíblia vai falar para nós, ter uma adoração verdadeira. Alimente este Jesus, irmão. Você precisa alimentar esse Espírito que está dentro de você. Esse Espírito que está dentro de você precisa ser alimentado. E como que nós vamos ser alimentados? Como que esse Espírito dentro de nós vai ser alimentado? Com entendimento, buscando. E não estou falando aqui, irmãos, nós não falamos aqui que você precisa passar 5 dias orando direto, 5 dias jejuando, mas você precisa, como Daniel, decidir em meu coração não se contaminar com os manjares do reino. Sabe, tem muitas coisas oferecidas aí fora, que às vezes são lícitas, são boas, porém, há um certo momento que eu preciso me abster. Há um certo momento para que esse embrião, para que Jesus seja revelado, eu preciso deixar essas coisas de lado. Decida em seu coração um compromisso com o Senhor, irmãos. Que essa semana nós possamos, não só a palavra de domingo foi bem legal. O irmãozinho lá é bem engraçadinho. Brincadeira, não vamos falar isso, né? Foi bem legal a palavra de domingo. Mas, irmãos, se eu não praticar o que eu estou falando para os irmãos aqui, é só uma informação. Não adianta eu conhecer todas as notas do violão se eu não tocar, porque não vai sair som. Vai ser só conhecimento. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos.
de dentro para fora. A transformação começa de dentro para fora. Então, antes de eu olhar para a pessoa que não mudou lá no meu serviço ou na minha casa, a Gabi, acho que ela precisa orar mais, essa mulher, ela está me estressando demais. Vai orar você, irmão, para que Jesus abençoe ainda mais ela, para que te dê mais paciência. Começa comigo, irmão. O problema não é o outro. Talvez o problema está dentro de mim. Então eu preciso alimentar esse Jesus dentro de mim. À medida que eu alimentar esse Jesus dentro de mim, os meus dias serão diferentes. Amém? Vou contar um testemunho rápido aqui, já estou finalizando. Eu tinha muita ansiedade. Sabe aquela ansiedade? Parece que eu ficava assim, meu Deus, acho que daqui a pouco eu vou morrer. Sabe, uns pensamentos meio ruins assim? E aí sabe o que eu comecei a fazer, irmãos? Eu comecei a ler mais a Bíblia. Ler mais, orar mais, buscar coisas em que eu possa crer mais que o Deus que me chamou, Ele tem um propósito que ainda não terminou. E a ansiedade, ela vem, irmãos, talvez por traumas, talvez por se alimentar demais de informações que, ao invés de gerar vida, gera medo. Então, são essas coisas que geram ansiedade, depressão e etc. Então, como que eu posso? Lógico, preciso procurar especialistas, psiquiatras, médicos, isso são coisas que Deus deixou e são bons. Mas eu também preciso ir direto à fonte. Eu preciso ir orar e falar, Jesus, me cura disso aqui, me tira disso aqui, eu não quero ficar. Sabe, às vezes estava todo mundo conversando, aí eu ficava meio aéreo, assim. Estava todo mundo conversando, brincando, rindo, e eu... Sabe quando você desliga do lugar, assim? Então eu comecei a fazer isso, comecei a alimentar o meu Jesus. Comecei a dar umas coisinhas que ele gosta, oração, jejum, e aí ele vai mudando, o nosso ser vai sendo mudado, vai sendo transformado, e Jesus vai sendo revelado. Amém? Se coloque de pé para parecer que está acabando. Filipenses 2:12, Paulo vai falar que nós devemos desenvolver a nossa salvação. O que é desenvolver? É avançar, é crescer, é dar alimento para que a salvação cresça. Às vezes nós pensamos que a salvação é só ir para o céu. Não, você precisa imitar Jesus aqui, se relacionar com Jesus aqui, para que a gente desfrute dessa salvação. A salvação é um avanço. Não é salvação, sou salvo e vou ficar aqui esperando, daqui a pouco Jesus volta. Não, eu vou me mover como um salvo, eu vou andar como um salvo, eu vou me movimentar como um salvo, eu vou entender que o Espírito está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas, pregar liberdade aos cativos, orar pelos enfermos e eles ser curados, proclamar o ano aceitável do Senhor, falar que o reino está voltando, propagar o evangelho da salvação. Sabe o que é o evangelho? Uma boa notícia. O Cordeiro de Deus pagou os preços dos meus pecados, agora Ele me fez livre, e essa liberdade na terra por um tempo vai nos levar a uma eternidade com Ele. Então, irmãos, a salvação precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada, precisa ser posta em ação. Hebreus 6, do 1 ao 3, vai falar que nós precisamos parar de comer alimentos do início, precisamos sair do leite materno. Precisamos avançar. Uma criança recém-nascida, e nós estamos aprendendo um pouquinho sobre isso, tem um tempo em que ela vai ficar ali, se alimentando da mãe dela. Mas vai chegar um momento em que ela vai começar a comer, como é que fala a frase lá? Introdução, né? Vai começar a introdução alimentar. Então aquela criança que comia, que tomava só leite, agora já começa a comer uma verdura, uma frutinha, tudo ali bem leve. Quando ela tiver 13, 14 anos, ela já está comendo a feijoada, porque ela foi desenvolvendo, ela foi crescendo, ela foi avançando. Irmãos, o evangelho é a mesma coisa. Quando eu aceitei Jesus lá no começo, a gente ouvia que Jesus é a salvação e nós queremos Jesus e vamos para Jesus e o que pedir nós vamos lá fazer. Só que com o passar do tempo nós começamos a entender que há um tempo para todas as coisas. Há um propósito, e esse propósito não é só estar em cima do púlpito, esse propósito é viver Jesus todos os dias. Então é um avanço em maturidade.
A natureza espera a manifestação do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a natureza está esperando que nós, eu, você, se manifeste como filho de Deus. E como que nós vamos manifestar como filho de Deus? Gerando Jesus em nossas ações. Amém? Estão felizes ainda com Jesus? Irmãos, então hoje nós falamos um pouquinho sobre quem é Jesus, desde o começo até os nossos dias e como isso afeta os nossos dias hoje. É uma ação contínua, é um ensinamento contínuo, é todos os dias caminhando com Jesus. E se você nessa noite foi tocado por essa palavra, como dizem os pregadores por aí, se você quiser vir à frente, independente se você já é crente há 45 anos ou você é crente há um mês, se você quer reativar, reavivar novamente esse espírito, novamente alimentar esse Espírito de Deus que está dentro de você, vem aqui à frente, nós vamos fazer uma oração por você. Nós vamos orar para que essa palavra não seja apenas uma informação, mas que essa palavra gere vida, e essa vida seja gerada de dentro para fora. Não fique com vergonha, irmãos, vem aqui, nós vamos orar por você, vamos declarar a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, e você vai ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Aleluias. Aleluias. Não fique tímido, irmãos. O Espírito quer gerar Jesus em você aqui, em suas ações. Ele quer, sabe, mostrar que o Evangelho de Jesus é muito mais do que estar presente num domingo na igreja. O Evangelho é muito mais do que simplesmente ouvir que Jesus é bom e o diabo não presta. O Evangelho é muito mais do que somente passar alguns anos com o Senhor nessa terra. Amém? Você pode levantar suas mãos para essas pessoas que estão aqui na frente. Nós vamos orar e nós vamos declarar: Jesus, reaviva essa semente, esse embrião do Espírito que está dentro dessa pessoa. Amém? Jesus, nós estamos nessa noite, Pai, e queremos declarar a sua bênção e te agradecer, porque o Senhor é bom, justo e verdadeiro. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós ainda mais. Pai, que as nossas ações revelem o Filho de Deus. Que as suas ações agradeçam o Cordeiro que trocou de lugar conosco. Aleluias. Nós somos Teus filhos, ó Pai, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós de maneira sobrenatural. Pai, abençoamos o Teu Filho, ó Pai. Declaramos sobre ele, Pai, a Tua presença, o Teu enchimento. Declaramos sobre ele a manifestação do Teu Espírito, Pai. Gere em seu coração, Papai, aquilo que o Senhor já tem colocado como semente. Declaramos sobre ele, Pai, a unção do Teu Espírito Santo, a capacitação nos dias de dificuldade, e que as suas ações sejam reveladas o Cristo, que as suas ações sejam reveladas o Jesus Nazareno. Pai, oramos pela Tua filha, Pai, que o Senhor possa estar abençoando ela em tudo, Pai, em suas ações, no seu dia a dia. Declaramos que Teu Espírito Santo encha ela, Pai, cada dia mais, ó Pai, que as suas escolhas, seus pensamentos, os seus sonhos, os seus projetos sejam para a glória do Senhor, ó Pai, e que o Senhor fale intimamente com ela, Pai, que o Senhor fale coisas sobrenaturais, ó Pai, coisas que vão apontar para a sua glória, Pai. É isso que nós declaramos sobre a Tua filha. Nós queremos também abençoar, Senhor, a nossa irmã, Pai, que o Senhor possa estar cada dia mais, Pai, gerando este embrião de Jesus através do Espírito, Pai. Derrama do Teu Espírito Santo uma porção dobrada, Pai, seja em dons, seja em visões, seja em ânimos. Pai, nós pedimos, Espírito Santo, venha sobre a Tua filha, Pai, com algo novo. Derrama do céu algo novo, um maná fresco, que ela experimente no Senhor aquilo que o céu preparou para ela, Pai. Nós oramos pela Tua filha também, Pai, para que o Senhor venha encher ela do Teu Espírito Santo,
em sabedoria, em vigilância, em dependência. Jesus, que o seu coração seja restaurado para a tua glória. Nós declaramos a tua bênção, declaramos, ó Pai, e profetizamos sobre a tua filha, a tua companhia, Pai, a sua intimidade, papai, algo revelado e fresco do céu, que ela entenda que ela carrega a presença do Senhor em qualquer ambiente que ela está, Pai. O teu Espírito já está sobre ela, o seu Espírito não vai vir, o seu Espírito já está sobre ela. Capacita para que onde ela estiver, o teu Espírito Santo venha usar com graça e autoridade e ousadia, Pai. Que as pessoas que contemplarem a